Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História. Eu sou o Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E hoje vamos recuar até à Idade Média, até finais do século XIII mais ou menos, para falar sobre a Primeira Guerra de Independência da Escócia. Sons of Scotland! Que é um tema, aliás, central a um filme muito famoso. I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! E claro, acabamos de ouvir um pequeno excerto do mítico filme Braveheart, de 1995, em que Mel Gibson interpreta o papel de William Wallace, que é uma figura central deste conflito. Não é assim, Paulo? Sim, importa dizer que Braveheart é um bom filme de ação, mas que em termos de realismo histórico não tem muito que se aproveite. Basta pensar que os escoceses não usavam pinturas de guerra há mais de 1000 anos e que o kilt ainda nem sequer tinha sido inventado. Depois há sempre as questões mais sérias, como a manipulação das idades dos personagens para inventar um romance entre Isabel de França, esposa do futuro Eduardo II de Inglaterra, e o próprio William Wallace. Não só estas personagens nunca se conheceram, como Isabel de França tinha uns 4 ou 5 anos quando decorria a ação do filme. Portanto, apesar de tudo, não é realista e é até um bocadinho sinistro. Claro. E depois temos também o famoso caso da Batalha da Ponte Stirling, onde nem sequer existia uma ponte no filme. Enfim, podia continuar, mas acho que já deu para perceber que não se pode esperar muito do filme em termos históricos, o que acaba por ser uma pena, porque este género de filme tem sempre uma grande divulgação e acaba por disseminar um conjunto de falsidades junto ao grande público. Vamos então deixar de parte o filme do Mel Gibson, é melhor, não é? E olhar então para esta Escócia medieval. Como é que era a Escócia, portanto, nestes finais do século XIII? Antes de continuar, importa fazer aqui uma nota um bocadinho à parte, que o meu som esta semana é um bocadinho diferente do normal. Isto, a questão da tecnologia, às vezes é um bocadinho difícil, mas indo então à tua pergunta, este reino da Escócia foi fundado por meados do século IX e era nessa altura uma mescla de povos, culturas e línguas, que incluíam os pictos e os escotos. Estes últimos eram oriundos da Irlanda, mas acabariam por dar o nome ao próprio reino, à Escócia. Foi a partir do século XII que então este reino se começou a afirmar como plenamente independente, face sobretudo a um vizinho maior e mais poderoso, que era, obviamente, a Inglaterra. Nessa altura as fronteiras da Escócia eram parecidas às atuais, com exceção das ilhas Orkney e Shetland, que eram uns resquícios dos tempos das invasões vikings e, portanto, ainda pertenciam à Noruega. A fronteira entre esta Escócia e a Inglaterra era, como praticamente todas as outras fronteiras, uma zona de conflito, mas também de cooperação, o que pode, obviamente, parecer logo à primeira vista um bocadinho um contrassenso. Houve numerosos ataques de parte a parte ao longo dos séculos, sobretudo por causa das disputas por territórios como a Nortúmbria, mas, no entanto, neste século XI em diante, os reis de Inglaterra estavam permanentemente ocupados com os seus territórios em França, portanto não tinham particular interesse em conquistar a Escócia. Tudo acabou por mudar quando, em março de 1286, o rei Alexandre III caiu do cavalo e morreu, desencadeando então uma crise sucessória. Isto porque não tinha descendentes? Não tinha filhos? Na verdade, todos os filhos de Alexandre III morreram em vida do pai. Em 1286 tinha apenas um descendente direto, uma neta de 3 anos chamada Margarida, e que era aliás conhecida como Donzela da Noruega, porque era filha do monarca daquele reino e de uma princesa escocesa. Após a morte de Alexandre III, foi então estabelecido um conselho de regência que tinha um nome que parece sair de um livro de banda desenhada, os Guardiões da Escócia. Realmente. Este conselho devia governar o reino até à maioridade daquela princesa, mas o facto é que a donzela da Noruega morreu logo em 1290, quando ia a caminho da Escócia. Seguiu-se então um período de grande instabilidade, à medida que os pretendentes ao trono começavam a desempoeirar os pergaminhos e a afiar as espadas, prontos obviamente para fazer valer as suas candidaturas pela lei ou, se preciso, pela força das armas. E então que pretendentes é que eram estes ao trono da Escócia? Ao todo havia 13 pretendentes, mas na verdade os mais importantes acabaram por ser os membros das famílias Balliol e Bruce. Ambas as famílias descendiam do rei David I da Escócia, mas neste caso os Balliol contavam com um maior número de apoiantes
incluindo a poderosa família Comyn. Por seu turno, os Bruce eram inimigos declarados destes Comyn. Ou seja, no meio disto tudo, tinham de certeza medo do que lhes poderia acontecer caso estes Balliol chegassem ao poder, não é? Sim, evidentemente. E isso significa que em 1290-91 viveram-se tempos de grande instabilidade e incerteza na Escócia. Temendo então uma guerra civil, o Conselho de Regência decidiu pedir ajuda a Eduardo I de Inglaterra, incumbindo-o de arbitrar esta disputa legal entre os vários candidatos ao trono. Ou seja, no fundo estavam a dar poder ao rei da Inglaterra para escolher o próximo rei da Escócia. O que, neste caso, não parece nada boa ideia. Hoje sabemos que não foi boa ideia, mas isso é porque temos a vantagem de saber como é que esta história acaba. Na altura, não se podia adivinhar o que viria a acontecer, não é? A Inglaterra não era necessariamente um reino inimigo, havia um longo historial de alianças matrimoniais entre as casas reais dos dois países, e mesmo os guardiões da Escócia chegaram a planear casar a donzela da Noruega com o herdeiro inglês, o futuro rei Eduardo II, o que não aconteceu, obviamente, devido à morte da princesa. Também havia relações muito próximas entre a nobreza dos dois países, e as famílias mais importantes tinham terras nos dois lados da fronteira, obviamente, e, no fundo, tudo isto para dizer que não havia razões para suspeitar que Eduardo I viesse a tentar usurpar o trono da Escócia. No entanto, logo em 1291 começou a demonstrar que não estava exatamente para brincadeiras. Nessa altura exigiu que, para arbitrar a sucessão, todos os candidatos deviam reconhecê-lo como seu suzerano, ou seja, deviam jurar-lhe fidelidade. No fundo, estava a garantir que o próximo rei da Escócia seria um rei subalterno, sujeito às suas ordens. Claro. Os escoceses acabaram por aceitar, mas sem grande vontade, porque mesmo essa exigência humilhante acabava por ser preferível a uma guerra civil que destruísse por completo o reino. Por isso foi escolhido um comitê, com membros nomeados quer pelos escoceses, quer por Eduardo I, para decidir quem seria o próximo rei. E de resto, esta série de discussões em torno da sucessão ao trono ficou conhecida como a Grande Causa. E quem foi então o escolhido de Eduardo I? O escolhido acabou por ser John Balliol, que era o candidato preferido deste rei, não só por ser considerado mais fraco e obediente do que os membros da família Bruce, mas também porque era dono de muitas terras no norte de Inglaterra, terras essas que certamente não quereria arriscar perder desobedecendo ao rei inglês, não é? Ainda que esta escolha acabasse por beneficiar Eduardo I, este não parece ter exatamente tentado manipular a decisão. De qualquer forma, o novo rei foi coroado a 30 de novembro de 1292, dia de Santo André, padroeiro da Escócia, e foi coroado precisamente na abadia de Scone, sentado, como tantos reis antes dele, na Pedra de Coroação, ou Pedra do Destino, do qual, aliás, já aqui falei na nossa Miscelânea 47. Ao fim de 6 anos, terminava então este interregno escocês, mas, na verdade, as humilhações não tardaram. Logo a 26 de dezembro de 1292, o novo monarca foi obrigado a jurar fidelidade a Eduardo I enquanto seu suzerano. Ou seja, temos aqui um início de reinado muito turbulento, não é? Ou seja, não estamos a ver que a coisa vai correr bem. Nada mesmo, mas o pior ainda estava para vir. Ao longo dos anos seguintes, Eduardo I começou a fazer valer em plena sua autoridade, digamos assim, enquanto suzerano da Escócia. Isto quer dizer que, como estava envolvido em guerra em França, exigiu que John Balliol e os nobres escoceses o fossem lá servir. Pior ainda, os seus tribunais começaram a julgar casos relacionados com a Escócia e chegou mesmo ao ponto de convocar o rei John Balliol para o acusar de ser incapaz de administrar justiça no seu próprio reino. Ou seja, John Balliol recusou submeter-se a tanto, mas a implicação de tudo isto era muito clara. Como vimos no nosso episódio 65, o exercício da justiça era uma das funções fundamentais dos reis medievais. Por isso, o que Eduardo I estava a fazer era minar por completo a autoridade do rei escocês. Estava a provocá-lo ao máximo, com humilhação atrás de humilhação, para levar os escoceses à revolta, o que lhe permitiria então, enquanto suzerano, pura e simplesmente confiscar-lhes o reino. E imagino então que no meio dessas provocações todas alguma coisa desse plano tenha funcionado, quer dizer, tanta humilhação para o povo escocês terá realmente, enfim, acabado em algum tipo de revolta. E de que maneira? Os escoceses tinham aguentado insulto atrás de insulto em prol da paz, mas não conseguiam suportar muito mais. Por isso, em 1295, aliaram-se à França, o inimigo declarado de Inglaterra, e como sabiam que uma resposta inglesa não tardaria, não aceitariam de bom grado esta aliança entre França e a Escócia, decidiram atacar primeiro. Foram então cercar o castelo de Carlisle, no norte de Inglaterra, em março de 1296. Obviamente que esta era a provocação que Eduardo I esperava e, portanto, não tardou a rumar a norte, à cabeça de um poderoso exército. Depois de saquearem o castelo fronteiriço de Berwick, as suas tropas venceram o exército escocês na Batalha de Dunbar
Durante os meses de verão, o exército inglês praticamente passeou pela Escócia, foi subjugando o resto do país, encontrando muito pouca resistência. E, como se percebe, não restavam grandes alternativas a John Balliol, que acabou então por render-se, sendo deposto, preso e enviado para a Torre de Londres. Era o fim do seu reinado, menos de 6 anos depois do início. E a partir de então, Eduardo I estava determinado a governar enquanto rei da Escócia. E, não por acaso, enviou para Westminster os mais importantes símbolos do reino escocês, desde logo a Pedra da Coroação. Portanto, temos aqui neste momento Eduardo I, rei de Inglaterra, não é? Neste caso, efetivamente rei, não é? A tomar o poder. E o que é que ele faz depois desta conquista da Escócia? Qual é o próximo passo? Começou por instalar um governo, liderado pelo Conde de Surrey, e que apenas incluía oficiais ingleses, ou seja, os escoceses ficavam de fora do governo do seu próprio reino, que era uma péssima ideia, porque gerava muito descontentamento. Claro, uma péssima estratégia. Para garantir a subjugação deste território, os castelos mais importantes foram ocupados com soldados pagos por Eduardo I, obviamente, e além disso, para pagar estes soldados, começaram a cobrar impostos, algo a que os escoceses não estavam habituados. No fundo, Eduardo I estava determinado a apagar por completo a cultura e os costumes escoceses, um pouco como tinha tentado fazer depois da conquista do país de Gales alguns anos antes. Mas, na verdade, acabou por deixar-se iludir pela facilidade com que tinha conquistado a Escócia. As medidas do seu governo estavam a hostilizar os escoceses e, por isso, não tardaram a surgir revoltas. A campanha de 1296 tinha sido, afinal de contas, apenas o início de um longo conflito. E, portanto, temos finalmente à nossa frente a célebre revolta liderada então pelo William Wallace, ou o Mel Gibson aqui do Braveheart, não é? Sim, Wallace é uma figura-chave nesta altura, mas é importante ter em conta que não era um camponês, como é retratado no filme Braveheart. Era cavaleiro, portanto era membro de uma classe privilegiada, com algum dinheiro e educação militar. Claro. O que, por si, acaba por explicar em parte este seu sucesso militar, mas também a sua posterior ascensão política. É importante não esquecer que a Escócia de finais do século XIII não era de todo um reino bárbaro e atrasado, como por vezes é retratado no cinema. De qualquer modo, um dos primeiros atos de rebelião de William Wallace ocorreu em maio de 1297, quando assassinou o xerife inglês de Lanark, começando então a atacar, com cada vez mais frequência, claro, os interesses ingleses na Escócia. A revolta foi ganhando também uma dimensão popular, atraindo grandes números de camponeses, que não só estavam descontentes por serem obrigados a pagar impostos, como disse, como receavam também ser forçados a ir combater para a França, o que era, de resto, uma possibilidade bastante realista. E temos aqui realmente um descontentamento bastante vincado por parte desta população escocesa, tendo em conta, como acabaste de dizer, que a ocupação inglesa realmente acaba por ter um impacto muito profundo. Portanto, William Wallace é o único a revoltar, só há mais pessoas mais nobres a revoltar-se contra esta intervenção inglesa. Não era de todo o único, tal era o descontentamento nesta altura. Por exemplo, temos o caso de Andrew Moray, membro de uma das mais importantes famílias nobres do norte da Escócia. De resto, teve uma vida bastante interessante. Em 1296 foi preso, foi enviado para a Inglaterra, mas conseguiu fugir pouco depois e regressar à Escócia, onde usou a influência da família para liderar uma revolta muito bem sucedida. No verão de 1297 juntou-se então a William Wallace e em conjunto governavam praticamente todo o norte da Escócia em nome do rei deposto, John Balliol. Nesta altura, importa ter em conta que a Escócia é praticamente dividida a meio pelo rio Forth, que em finais do século XIII apenas podia ser atravessado num sítio, a ponte de madeira de Stirling. Por isso, quando os ingleses reuniram tropas com o objetivo de viajar até norte para esmagar os revoltosos, viram-se obrigados a atravessar aquela ponte, o que tentaram fazer a 11 de setembro de 1297. Mas obviamente os escoceses estavam à sua espera e lançaram então um ataque quando apenas parte das tropas inglesas tinham atravessado o rio e o resultado estava à vista. Foi um massacre dos ingleses, muitos homens e cavalos morreram afogados, outros foram esmagados quando a ponte colapsou. O tesoureiro do governo inglês da Escócia, Hugh Cressingham, era tão odiado pelos escoceses que foi esfolado vivo. Pois. E perante este cenário de horror, o que restava do exército inglês, ou seja, a parte que não tinha atravessado a ponte, retirou para sul. Bom, quer dizer, é uma vitória inacreditável para estes rebeldes escoceses. Sim, esta foi a grande vitória de William Wallace e de Andrew Moray, mas os destinos de ambos acabaram por ser muito diferentes. Desde logo porque Moray faleceu pouco depois devido aos ferimentos sofridos na batalha, por isso acaba muitas vezes por ser eclipsado por esta figura de William Wallace. Já este tornou-se então um líder incontestado da revolta e converteu-se num símbolo da resistência escocesa. Foi escolhido como guardião da Escócia, uma posição que a propósito não poderia ter exercido se fosse camponês, e acabou por proclamar a independência da Escócia e tentar encontrar aliados externos. De resto,
Esta vitória foi importante, sim, mas não foi decisiva, já que parte do sul da Escócia permaneceu sob controle inglês. De qualquer modo, para os ingleses foi uma derrota completamente inesperada, desde logo porque durante muito tempo o governo inglês da Escócia não se preocupou de maneira nenhuma com os revoltosos nas terras altas. Sentiam que o maior perigo à sua ocupação eram os nobres descontentes, por isso quando alguns se revoltaram em 1297 foram prontamente esmagados, mas quando finalmente os ingleses decidiram acabar com esta revolta no norte, já era demasiado tarde e foram chacinados. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Pronto, então só para recapitular, estamos aqui em 1297, depois de uma gloriosa vitória dos rebeldes escoceses, não é? Liderados por William Wallace e Andrew Murray na Batalha de Stirling. E portanto, no meio disto tudo, como é que o rei inglês Eduardo I reage a esta derrota? Obviamente ficou furioso, não era homem para menos, tinha um temperamento assim daqueles difíceis, mas na verdade também tinha a sua própria cota parte de culpa, porque estava demasiado ocupado com a guerra em França. Não tinha prestado a devida atenção ao que se passava na Escócia e achava que eram favas contadas. Mas, confrontado com esta derrota, decidiu então vingar-se e esmagar os revoltosos de uma vez por todas. Para isso, reuniu um exército enorme de mais de 27 mil homens, um número muitíssimo impressionante para a época, e no verão de 1298 marchou rumo a norte em busca do exército rebelde. Para tentar atrasar o avanço do inimigo, os escoceses retiraram para o interior do seu território e adotaram uma política de terra queimada, ou seja, destruíram tudo o que pudesse ser útil ao inimigo, esperando que o exército inglês acabasse por ser obrigado a retirar e não se conseguir abastecer, por passar fome. E na verdade esta estratégia quase resultou, mas a 22 de julho de 1298 os dois exércitos encontraram-se na Batalha de Falkirk. O resultado foi uma derrota estrondosa dos escoceses, embora William Wallace tenha sido capaz de fugir, mas acabaria por viver o resto da vida como fugitivo, sendo capturado e brutalmente executado em 1305, como exemplo do que aconteceria a todos aqueles que ousassem revoltar-se contra Eduardo I. Ou seja, temos aqui uma vitória bastante importante para os ingleses. Isto, claro, depois daquela maravilhosa vitória escocesa. Portanto, já aqui o contrário. Lá está, uma vez mais, uma vitória importante, mas não decisiva. É verdade que Eduardo I conseguiu garantir o domínio sobre o sul da Escócia, mas o norte continuava a resistir. O governo inglês estava cada vez mais limitado a uma mão cheia de castelos. Começava a faltar dinheiro e homens para assegurar o funcionamento das guarnições. Ou seja, era cada vez mais evidente que a Escócia era um sumidor de recursos para a coroa inglesa. E por isso a situação manteve-se num impasse ao longo dos anos seguintes. No verão, os ingleses lançavam uma campanha, tomavam um castelo, mas não conseguiam derrotar por completo os escoceses, continuavam a resistir noutros pontos do reino. Esta situação apenas se começou a alterar a partir de 1302. Nesse ano, os flamengos derrotaram os franceses na Batalha de Courtrai, o que obrigou Filipe IV de França a focar os seus recursos militares na região da Flandres. Não querendo combater uma guerra em duas frentes, acabou então por assinar um tratado de paz com a Inglaterra, obviamente. Este tratado foi, aliás, a machadada final nas aspirações de John Balliol, que nessa altura vivia exilado em França e esperava poder regressar ao seu reino com o apoio militar de Filipe IV. E até o próprio Papa, Bonifácio VIII, que inicialmente tinha reclamado contra a conquista inglesa da Escócia, mudou de ideias depois de se incompatibilizar com Filipe IV, passando então a apoiar os desejos de Eduardo I. Ou seja, no meio disto tudo temos a Escócia cada vez mais isolada, cada vez mais sozinha a lutar contra a Inglaterra a favor da sua própria independência. Sim, e foi isso mesmo que levou a nobreza a submeter-se uma vez mais à Inglaterra. A maioria dos nobres negociou a sua rendição apenas em 1304, quando Eduardo I fez uma nova demonstração de força, comandando um grande exército que forçou a capitulação do imponente castelo de Stirling. Uma vez mais, este castelo e esta ponte de Stirling são chaves. Em apenas 8 anos, ou seja, desde a invasão inglesa de 1296, a situação tinha mudado drasticamente. E isso significa que agora o rei inglês sabia que não podia governar a Escócia sem o apoio da nobreza. Por isso, perdoou praticamente todas as famílias, sem lhes tirar quaisquer terras como castigo, claro que acabou por tirar a uma ou outra, mas era a exceção que confirmava a regra.
E quando formou um novo governo da Escócia, sim, as posições mais elevadas foram entregues quase exclusivamente a ingleses, mas os nobres escoceses também tiveram direito a alguns cargos. Apesar desta medida mais conciliadora e moderada até, outras acabaram por ser incendiárias. Eduardo I estava não só determinado a reformar a lei e costumes escoceses, eliminando tudo aquilo que considerava negativo, e o conceito negativo neste caso é bastante subjetivo, Claro. como deixou mesmo de tratar a Escócia como um reino, passando a documentação oficial a designá-la apenas como terra. Ou seja, estava declaradamente a tentar apagar todo e qualquer laço dos escoceses com o seu reino e a sua cultura. Imagino que medidas deste género tenham realmente conduzido a mais revoltas. Quer dizer, no meio disto tudo não há uma que o Eduardo I consiga acertar. Sim, era evidente que seria esse o resultado, não é? Desde logo porque nem toda a nobreza ficou satisfeita com os compromissos de 1304 e 1305. Um homem em particular sentiu-se traído pelo rumo dos acontecimentos. Estou a falar, claro, de Robert Bruce. Como referi, a sua família era uma das principais candidatas ao trono da Escócia. O avô tinha perdido a eleição para John Balliol em 1292. Já o pai tinha defendido sempre a necessidade de ser leal a Eduardo I, esperando alcançar o trono ao ser o primeiro a submeter-se ao rei inglês em 1302, mas os acontecimentos de 1304-5 demonstraram que não só Eduardo I não tinha intenção alguma de dar o trono, fosse a quem fosse, como planeava acabar com a própria ideia de um reino escocês. Pior ainda, o rei recusava-se a reconhecer a Robert Bruce certas terras que tinham pertencido ao avô. Sentindo-se logicamente traído, apenas restava uma alternativa: pegar em armas e tomar o reino pela força. Portanto, mais uma revolta no meio disto tudo. Quando é que então Robert Bruce acaba por se revoltar? Sim, a Escócia desta altura é claramente um perfeito exemplo da instabilidade política e do que pode fazer um reino. E na verdade, em inícios de 1306 já se tinha decidido revoltar. Logo a 6 de fevereiro encontrou-se com o seu rival, John Comyn, na abadia franciscana de Dumfries. Não sabemos ao certo a razão de ser desta reunião, mas é provável que procurasse o apoio daquela poderosa família. Mas na verdade, se assim era, acabou por não conseguir, já que assassinou John Comyn a sangue frio, empurrando a sua família para os braços dos ingleses. Como se percebe, o homicídio de um rival em solo consagrado não era exatamente a melhor forma de começar, fosse o que fosse. Ainda assim, Robert Bruce contava com apoios suficientes junto da nobreza e sobretudo do clero para ser coroado em segundo a 25 de março de 1306. No entanto, a sua situação viria a piorar consideravelmente a partir do verão desse ano. Logo a 19 de junho, o seu exército foi surpreendido no acampamento, durante a noite, por um ataque inglês, acabando derrotados e forçados a retirar. Durante a retirada, o que restava das suas tropas foram emboscadas pelo clã MacDougall, resultando numa nova derrota e na fuga do novo rei, tornando-se então um fugitivo sem paradeiro certo durante o inverno de 1306-1307. No entanto, regressou na primavera de 1307, não se sabe muito bem de onde, e logo a 10 de maio venceu um exército inglês na Batalha de Loudon Hill, uma demonstração de poder muito inesperada para quem tinha estado em fuga escassos meses antes. Portanto, mais uma vez, aqui a pergunta é um bocadinho a mesma daquela depois da Batalha de Stirling. Portanto, como é que, depois de mais uma estrondosa derrota, como é que o rei Eduardo I acaba por reagir? Como era seu hábito, reagiu brutalmente. Alguns irmãos de Robert Bruce, incluindo um que era clérigo, foram brutalmente executados, enquanto a sua irmã foi enfiada numa gaiola e pendurada nas muralhas de um castelo. Eduardo I recrutou então um exército considerável, determinado a invadir a Escócia para esmagar os seus inimigos, mas morreu a caminho, a 7 de julho de 1307. A subida ao trono do seu filho, Eduardo II, acabou por favorecer os escoceses, já que entre 1307 e 1310 não foi capaz de organizar qualquer campanha contra os escoceses. Eduardo II tinha pura e simplesmente demasiados problemas no seu próprio reino. Não podia preocupar-se com a longínqua Escócia. Como se percebe, esta ausência permitiu ao novo rei da Escócia dedicar-se não só a derrotar o governo inglês, mas também os seus inimigos internos, desde logo os Comyn, que acabou por vencer em batalha a 23 de maio de 1308, indo depois devastar por completo as suas terras. A partir desta altura, The Bruce, como era conhecido pelos seus apoiantes, começou uma campanha de ataques surpresa contra os castelos ocupados pelos ingleses, tomando Perth em 1313 e Edimburgo em 1314, entre vários outros. O controle inglês sobre a Escócia ia caindo então aos poucos. E pior ainda, os escoceses começaram a pilhar o próprio território inglês.
No meio disto tudo, quer dizer, temos esta guerra interna, não é? Entre Robert Bruce e os seus inimigos internos, pela coroa da própria Escócia. Temos também, portanto, este avanço contra os ingleses. E no meio disto tudo, Eduardo II não faz nada, quer dizer, está simplesmente parado, não reage a isto tudo, a estas ameaças. Eduardo II, na verdade, tinha muitos problemas internos nesta altura e não por acaso viria a ser assassinado alguns anos depois. Reagiu em 1314. Nesta altura, o castelo de Stirling, sempre este castelo, estava cercado pelos escoceses. A guarnição inglesa, obviamente, pediu socorro ao seu rei e Eduardo II acabou por reagir, recrutando um grande exército que decidiu liderar pessoalmente. Confrontado com um exército maior que o seu, Robert Bruce decidiu ainda assim dar batalha. Escolheu uma posição defensiva muito boa, rodeada de pântanos que dificultavam a carga da cavalaria inglesa e, na verdade, o resultado foi uma estrondosa derrota para os ingleses nesta famosa batalha de Bannockburn, a 23-24 de junho de 1314. A partir de então, os escoceses não só recuperaram o seu reino, como se lançaram à ofensiva. Entre 1315 e 1318, um irmão de Robert Bruce liderou uma campanha na Irlanda, esperava expulsar os colonos ingleses, mas acabou por fracassar. Já na região fronteiriça entre a Escócia e a Inglaterra, os escoceses tiveram mais sucesso. Foram pilhando constantemente aquelas regiões, lançando raids que corriam centenas de quilómetros, recolhendo grandes quantidades de despojos e capturando muita gente. E em 1318 conseguiram mesmo capturar o castelo fronteiriço de Berwick, o que foi uma humilhação tremenda para os ingleses. E o que é que acontece a seguir? Portanto, já estamos a falar de uma fase bastante avançada da guerra, onde os escoceses já conseguem efetivamente fixar esta presença mais em direção à Inglaterra. Os ingleses sentiram esta humilhação da perda do castelo, portanto tentaram recuperar Berwick, mas sem sucesso. Finalmente, em 1322, Eduardo II lançou aquela que seria a sua última campanha na Escócia. Uma vez mais, e como já se tornava costume, o exército escocês usou uma política de terra queimada. Tudo o que pudesse ser útil ao inimigo foi retirado para o interior ou destruído. Quando o exército inglês começou a marchar para Edimburgo, foi dizimado pela fome e pelas doenças, sendo então forçado a retirar. No ano seguinte, 1323, foram, enfim, assinadas umas tréguas que deviam durar 13 anos e foi a primeira vez que tal sucedeu nesta guerra. Robert Bruce queria, aliás, umas tréguas mais longas, mas apesar das constantes derrotas, os ingleses teimavam em não abdicar dos seus pretensos direitos sobre o trono da Escócia. Visto no contexto geral do que acabas de descrever até agora, 13 anos de paz até nem é assim muito mal, não é? Mas acabaram por ser cumpridos, pelo menos? Não, porque a trégua acabou logo em 1327, depois da subida ao trono de Eduardo III, obviamente no seguimento do assassinato do seu pai, Eduardo II. Robert Bruce decidiu que era a altura ideal para demonstrar o seu poder, e aliás este rei já estava bastante velho e sentia que não tinha muito mais tempo para agir, portanto invadiu e tentou forçar os ingleses a uma paz definitiva. Pilhou tudo quanto quis e ainda conseguiu escapar ao exército inimigo que o tentou capturar. Perante esta nova derrota, o governo inglês aceitou então a proposta escocesa para um tratado de paz. Em 1328 foi finalmente assinado o Tratado de Northampton, de acordo com o qual a coroa inglesa abdicava dos seus direitos de suzerania sobre a Escócia a troco de um pagamento muito avultado de 20.000 libras pagas pelo governo escocês. Em Inglaterra, este acordo era tão impopular que ficou conhecido como a Paz Vergonhosa. Mas o facto é que, após praticamente 32 anos de guerra, Inglaterra e Escócia estavam finalmente em paz. Uma paz que não seria duradoura, é verdade, mas que ainda assim foi alcançada por Robert Bruce, que finalmente faleceu em 1329, tendo concretizado o sonho de ser rei de uma Escócia independente. Bom, realmente, quer dizer, estamos a falar de 3 décadas de guerra que rebentaram completamente com a Escócia, não é? Com vários pretendentes ao trono, mas é interessante acabar por ver esta evolução até que finalmente temos entre as nossas mãos, digamos assim, uma Escócia independente com Robert Bruce, que, claro, já não aparece no Braveheart, não é? Do Mel Gibson, mas aparece noutros filmes, não é? Na verdade, Robert de Bruce aparece no filme Braveheart, mas é muito maltratado. Aparece como um dos revoltosos, mas depois acaba ali por trair William Wallace e as coisas não foram exatamente assim. Um filme que, aliás, é muito mais realista e muito mais recente do que o Braveheart é o Outlaw King, de 2018, um filme de David Mackenzie, com Chris Pine a fazer o papel de Robert Bruce. É um filme que começa essencialmente com a submissão dos nobres escoceses a Eduardo I
enfrenta o castelo de Stirling em 1304 e vai acabar com a vitória escocesa em Loudon Hill em 1307. Portanto, é um período bastante interessante e bastante recheado, e apesar do filme não ser inteiramente realista, há ali algumas cenas que não fazem bastante sentido. Claro, como sempre. A representação de Eduardo II é bastante pouco realista, mas no geral o filme é bastante bom e recomenda-se. I serve Robert Bruce. Join us to free our I do not care, so long as you fight! E aliás, até está disponível na Netflix, não é? Sim, é verdade. É bastante acessível e vale a pena dar uma olhada. E para os nossos ouvintes que quiserem saber mais, Paulo, quais são as tuas sugestões de leitura? Antes de fazer as sugestões, quero lamentar por não haver em português um livro atualizado sobre a história da Escócia. E, na verdade, é uma publicação que faz falta. Mesmo uma história geral da Grã-Bretanha faz falta. E por isso as minhas duas sugestões de hoje são, infelizmente, em inglês. A primeira é de A.D.M. Barrow, Medieval Scotland, Escócia Medieval, um livro publicado pela imprensa universitária de Cambridge em 2004, que é, como se percebe, uma história deste país durante o período medieval, que foca esta época fulcral do funcionamento do reino. E a minha segunda sugestão é um livro de Michael Prestwich, The Three Edwards, Born State in England, 1272-1377, um livro que se foca nas vidas dos três reis Eduardos de Inglaterra, o primeiro, o segundo e o terceiro, falei deles todos aqui, e que tem precisamente a perspectiva inglesa sobre todos estes acontecimentos da Guerra de Independência da Escócia. Portanto, são leituras complementares. E pronto, é tudo neste nosso episódio 78 do podcast Falando História. Já sabem, como de costume, agradecemos aos nossos patronos, que são realmente uma peça essencial para continuarmos este nosso projeto. E já sabem que, para se juntar à nossa comunidade, é só seguir o link que deixamos na descrição deste episódio, que é patreon.com/falandohistoria. E o nosso e-mail também está sempre aberto a qualquer e-mail que queiram enviar, falandohistoriapodcast@gmail.com. Como de costume, a edição de áudio é do nosso Marco António. Diz olá, Marco. Olá, Marco. E pronto, é tudo. Vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História. Podcast. Ou é só Falando História? Agora já não lembro. Só Falando História. Que é patreon.com/farra.